O milagre que mudou a vida de Fernando, quando a fé venceu o desespero. Fernando Oliveira tinha 38 anos, era pai de 2 filhos e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. A vida não tinha sido fácil. Depois de perder o emprego fixo na crise de 2020, ele passou a depender das corridas para sustentar a família. Mas o pior não era a instabilidade financeira, era a dor que o consumia por dentro. Há 3 anos, um diagnóstico de gastrite severa e refluxo crônico o deixará refém de remédios caríssimos e noites em claro, com queimações que pareciam fogo no peito. Os médicos falavam em estresse, má alimentação, até úlcera. Fernando já tinha gastado todas as economias em consultas, exames e medicamentos que só aliviavam por algumas horas. A desesperança estava ganhando. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava um passageiro na Avenida Lins de Vasconcelos, ele ouviu pelo rádio do carro um testemunho que o deixou paralisado. Uma mulher contava como havia sido curada de uma doença no estômago depois de participar de uma corrente de oração na Igreja Universal do Reino de Deus. Eles oraram, ungiram com óleo, e Deus me sarou, ela dizia, emocionada. Fernando nunca tinha pisado numa igreja evangélica, sempre fora católico por tradição, mas sem muita convicção. Porém, naquela hora, algo dentro dele gritou: tente. Não tem mais nada a perder. No domingo seguinte, com as mãos trêmulas e o estômago em chamas, Fernando entrou na Universal da Moca. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e ele se sentou no fundo, envergonhado, sem saber o que fazer. Foi quando uma irmã de fé se aproximou, sorrindo: primeira vez aqui, irmão? Deus te trouxe por um motivo. Ela o levou até a frente, onde o pastor estava ministrando a palavra sobre libertação através da fé. Muitos aqui estão doentes, endividados, quebrantados. Deus não desistiu de vocês, o pastor falou, com uma autoridade que Fernando nunca tinha visto. Hoje é o dia da sua vitória. Se você crer, o impossível vai acontecer. Fernando sentiu lágrimas escorrerem. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, ele se levantou, mesmo com medo de ser julgado. Na frente do altar, dezenas de pessoas levantavam as mãos, clamando. Um obreiro levou até o pastor, que colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que parecia sacudir o ar: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Senhor. Fernando sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa e seu estômago, declarando: receba a sua cura. Deus já te sarou. Naquela noite, Fernando participou da Fogueira Santa de Israel, uma vigília de oração onde os fiéis clamam por milagres até altas horas. Ele orou como nunca, chorou, pediu perdão por sua falta de fé. Quando voltou para casa, exausto mas em paz, algo havia mudado, a queimação no estômago tinha diminuído. Ele não tomou remédio naquela noite e, pela primeira vez em anos, dormiu sem dor. Na terça-feira, Fernando voltou à igreja para a campanha dos 70 discípulos, onde os fiéis são desafiados a jejuar e orar por 70 dias, buscando um milagre. Ele começou a separar o dízimo e as ofertas, mesmo com o dinheiro curto, porque o pastor ensinou: Deus abençoa quem obedece. A prosperidade vem quando você coloca Ele em primeiro lugar. Fernando acreditou. Toda manhã, antes de sair para trabalhar, ele assistia à corrente da vitória pela internet, orando junto com milhares de pessoas. Até que, no 21º dia da campanha, aconteceu o inacreditável. Fernando acordou e, pelo hábito, levou a mão ao peito, esperando a dor costumeira. Nada. Tomou um café reforçado, algo que antes o deixava horas enojado, e não sentiu nenhum leve desconforto. No almoço, comeu feijoada, arroz e até um pedaço de picanha, alimentos que há anos estavam proibidos. E nada. Nada. Ele correu para a igreja à noite, tremendo, e subiu ao altar para dar seu testemunho: pastor, eu tô curado. Deus me sarou. O templo explodiu em glórias a Deus. O pastor abraçou Fernando e disse: isso é fé, irmão. Você creu, obedeceu, e Deus honrou sua confiança. Hoje, Fernando não só está livre da gastrite, como voltou a ter um emprego fixo, uma vaga como supervisor em uma transportadora que apareceu do nada depois que ele participou da campanha do emprego. Ele traz a família toda para a igreja, dá seu dízimo com alegria e sempre repete a mesma frase para quem está desanimado: Deus não falha. O que ele promete,
ele cumpre bate você tem que dar o primeiro passo. A fé sem obra é morta. Eu aprendi isso aqui, nesta igreja que muda vidas. E toda vez que passa pela Universal da Moca, Fernando olha para o templo e agradece. Porque ali, entre orações fortes, pastores ungidos e uma corrente de fé que não desiste, ele encontrou mais do que uma cura, encontrou um Deus que ouve, que age, que transforma o impossível em realidade. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, ele diz, com os olhos brilhando. Basta crer. Fernando não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo de milagres. Um ano depois de sua cura, enquanto ele e a família se preparavam para a Santa Ceia na Universal, sua filha mais nova, a Ana Clara, de apenas 7 anos, começou a passar mal. Uma febre alta que não baixava, acompanhada de dores fortes na barriga. Os médicos do pronto-socorro, depois de vários exames, deram a notícia que gelou o sangue dos pais, é uma infecção grave nos rins. Se não melhorar em 48 horas, vamos ter que internar para a cirurgia. Fernando e a esposa, Maria, se abraçaram chorando no corredor do hospital. Mas, no meio das lágrimas, ele lembrou das palavras que tanto repetia para os outros: Deus não falha. Pegou a mão da esposa e disse firme: vamos levar ela para a igreja. Se Deus curou meu coração, Ele vai curar os rins da nossa filha. No mesmo dia, ainda com a menina febril nos braços, eles entraram na Universal da Moca. O pastor orou com unção, impôs as mãos sobre Ana Clara e declarou: em nome de Jesus, essa doença sai agora. Os rins dessa criança são restaurados. Fernando sentiu algo forte naquele momento, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando chegou em casa, a febre tinha baixado. No dia seguinte, novos exames, a infecção havia sumido. Os médicos não acreditaram. Isso não tem explicação médica, disseram. Fernando sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se milagre de Deus. Mas a bênção não parou por aí. Pouco tempo depois, o irmão de Fernando, que há anos lutava contra o vício em drogas e estava quase desistindo da vida, apareceu na porta de casa. Magro, com olheiras, mas com um brilho diferente nos olhos. Fernando, eu estava passando na frente da igreja e senti algo me puxando para dentro. O pastor orou por mim, e eu senti uma paz que nunca tinha sentido. Joguei tudo fora. Não quero mais aquela vida. Hoje, ele é um obreiro na Universal, ajuda outros dependentes químicos e sempre diz: se Deus tirou meu irmão da morte e me tirou das drogas, não tem caso perdido para ele. Agora, toda semana, a família de Fernando está na igreja na campanha da família, na ceia, nos cultos de libertação. Eles não faltam. E Fernando, que já foi um homem quebrado, hoje é um líder no setor de homens da igreja. Sempre que um irmão desanimado chega para ele, ele conta sua história, mostra as cicatrizes da cirurgia que quase o matou e diz: olha aqui, meu irmão. Isso aqui era para me matar, mas Deus transformou em testemunho. Você acha que o seu problema é maior que o poder dele? E assim, a cada dia, mais vidas são tocadas por meio desse homem que já esteve à beira da morte, mas que hoje vive para provar que, na Universal, os milagres não são lendas, são realidades. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Fernando costuma dizer, olhando para o templo com gratidão. E eu sou a prova viva disso. A vida de Fernando e Marisa mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, o casal mal se cumprimentava na rua, sempre com olheiras, discussões altas e portas batendo. Depois do milagre, tudo mudou. As pessoas viam Fernando chegando em casa com um sorriso no rosto, carregando sacolas do mercado, ajudando Marisa com as compras. Os filhos, que antes tinham vergonha de levar os amigos em casa por causa das brigas, agora orgulhosamente falavam: meu pai é líder na igreja, e minha mãe é obreira. Mas nem tudo foi fácil. Um dia, um antigo amigo de Fernando, da época das ruas, apareceu na porta de casa. Era o Zé Carlos, aquele que sempre o arrastava para as piores situações. Com um cigarro na mão e um sorriso irônico, ele disse: então, Fernando, virou santinho agora, é? Achei que você fosse mais homem. Fernando sentiu o coração acelerar. Lembrou-se das noites perdidas, das dívidas, da vergonha que sentia ao olhar no espelho. Mas dessa vez, algo dentro dele era diferente. Ele respirou fundo, olhou nos olhos do antigo companheiro e disse com firmeza: Zé,
Eu não sou santinho não. Sou um homem que quase morreu por causa das escolhas erradas. Mas Deus me deu uma segunda chance. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Por que você não vem comigo na igreja domingo? Lá tem um lugar para você. Zé Carlos riu, jogou a bituca no chão e foi embora balançando a cabeça. Mas algo naquela conversa ficou martelando na mente dele. Naquela mesma noite, sozinho no quarto de pensão onde morava, ele não conseguia dormir. Lembrou-se de como Fernando estava diferente, mais leve, mais feliz. E, pela primeira vez em anos, sentiu uma pontada de inveja do bem. No domingo seguinte, para surpresa de todos, Zé Carlos apareceu na porta da Universal. Desconfiado, de mãos no bolso, mas lá estava. Fernando não fez escândalo, não o julgou. Apenas o abraçou forte e disse: Você veio no dia certo, irmão. Hoje é o dia da sua vitória. E foi. Naquele culto, Zé Carlos ouviu pela primeira vez que Deus não olhava para o seu passado, mas para o seu futuro. Quando o pastor fez a oração pela libertação, ele sentiu algo estranho, como se um peso de anos fosse saindo das suas costas. No final, chorou como uma criança. Não de vergonha, mas de alívio. Hoje, Zé Carlos é mais um testemunho vivo na igreja. Trabalha como motorista, deixou as ruas, e até reconquistou a guarda do filho, que morava com a mãe. Sempre que pode, ele repete a mesma frase que ouviu de Fernando. Se Deus mudou a vida daquele homem que estava quase morto, imagine o que ele não pode fazer pela sua. E assim, a cadeia de milagres continua. Fernando, que já foi um caso perdido, hoje é um pescador de almas. Marisa, que chorava sozinha no quarto, hoje aconselha mulheres que passam pelas mesmas dores. Os filhos, que tinham medo do próprio pai, hoje o veem como um herói. Porque na Universal, não existe vida tão destruída que não possa ser restaurada. Não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado. Não existe doença tão grave que não possa ser curada. O que existe é um Deus que não desiste de ninguém e uma igreja que abre os braços para todos que querem começar de novo. E essa história não termina aqui. Todos os dias, novas pessoas entram naquele templo, carregando suas dores, seus medos, suas derrotas. E saem de lá com uma coisa que não tinham antes: esperança. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é para quem acredita. E na Universal, a fé nunca fica sem resposta. No mesmo altar onde José se ajoelhou chorando, pedindo perdão por suas escolhas, hoje ele está de pé, com a Bíblia nas mãos e um sorriso que só quem foi libertado conhece. Não é mais o homem quebrado que chegava bêbado, cheirando a cerveja e desespero. Agora, é um obreiro, um servo de Deus que ajuda outros a saírem do mesmo lamaçal que quase o engoliu. E tem a Dona Maria, a mãe de José, que por anos orou sozinha no quarto, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Ela via o filho se afundando e não sabia mais o que fazer. Até que um dia, uma irmã da igreja a levou para uma reunião de terça-feira. Lá, ela ouviu algo que nunca tinha ouvido antes: Deus ainda tem um plano para sua família. Naquela noite, ela entregou tudo nas mãos de Deus e não soltou mais. Hoje, Dona Maria é uma das mulheres mais ativas no grupo de oração das mães. Ela conta para todas que chegam desesperadas: se Deus mudou meu José, que já estava quase morto, ele pode mudar o seu filho também. Não desista. A última palavra é de Deus. E tem também o caso do Lucas, o filho mais novo de José, que aos 14 anos já estava seguindo os passos do pai, fumando, bebendo, envolvido com más companhias. Uma noite, depois de uma briga feia em casa, ele foi quase arrastado pela mãe até a igreja. Chegou de cara feia, braços cruzados, achando que nada daquele lugar ia adiantar. Mas quando o pastor começou a falar sobre a história de um jovem que Deus tirou da sarjeta e fez um líder, algo dentro dele quebrou. Lucas não saiu dali o mesmo. Algo mudou. Não foi de uma hora para outra, ele ainda teve recaídas, ainda teve dias de luta. Mas tinha algo diferente agora, uma força que ele não entendia, mas que o impedia de desistir. Hoje, aos 19 anos, ele é um universitário, toca bateria na banda da igreja e tem um ministério com jovens que, como ele, achavam que não tinham mais jeito. E assim vai. Cada vida que entra na Universal com um peso, sai com um propósito. Cada história que parece acabada, ganha um novo capítulo.
Porque ali não é só um lugar de culto, é um hospital das almas, onde Deus opera o impossível. Tem a senhora que chegou com um diagnóstico de câncer terminal e hoje dança no altar, livre da doença. Tem o casal que estava prestes a se separar e hoje renova os votos no mesmo lugar onde quase tudo acabou. Tem o viciado que já tinha sido dado como caso perdido e hoje prega a palavra com tanto fogo que até os mais duros choram. E o mais lindo é que nenhuma dessas histórias é exceção. São milhares. São milhões. Porque a Universal não é uma igreja para perfeitos, é uma igreja para quem precisa de um milagre. E milagre, quando a fé é verdadeira, não demora a chegar. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda liberta. Ainda restaura. E enquanto houver alguém disposto a crer, a igreja estará de portas abertas, com os braços estendidos, dizendo: venha como você está. Aqui, tudo pode mudar. E foi assim que, numa tarde de quarta-feira, entrou pela porta da Universal um homem chamado João. Ele não vinha por si mesmo, foi quase arrastado pela irmã, que já frequentava a igreja há meses e não aguentava mais ver o irmão se afundando. João mal olhava nos olhos das pessoas. As roupas, surradas, cheiravam a cerveja e noites mal dormidas. As mãos tremiam não só pelo álcool, mas pelo desespero de quem já tinha perdido tudo, o emprego, a família, até a vontade de viver. Ele sentou no último banco, de cabeça baixa, como se quisesse sumir. Mas quando o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que, depois de 12 anos de sofrimento, tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, alguma coisa dentro de João se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era só uma pontada de saudade de um tempo em que ele também acreditava que as coisas podiam melhorar. O pastor então fez um chamado: se tem alguém aqui que está cansado de sofrer, que já tentou de tudo e não conseguiu, levante a mão que vamos orar por você. João não levantou. Mas a irmã segurou seu braço com força e sussurrou: levanta, irmão. Isso aqui é para você. E quando ele finalmente ergueu a mão trêmula, foi como se uma corrente quebrasse. Os obreiros vieram até ele, impuseram as mãos, oraram com autoridade. João não sentiu nada no primeiro minuto. Nem no segundo. Mas quando o pastor gritou: em nome de Jesus, saia dessa vida, foi como se um peso de anos fosse arrancado das suas costas. Ele começou a chorar, não aquele choro quietinho de quem está com vergonha, mas um pranto grosso, daqueles que sacodem o corpo. E então, entre lágrimas, saiu das suas bocas palavras que ele não falava há anos: Deus, me perdoa. Naquela noite, João não bebeu. Pela primeira vez em meses, dormiu sem pesadelos. E na semana seguinte, voltou à igreja. Não porque a irmã o obrigou, mas porque algo dentro dele tinha mudado. Não foi fácil, havia noites de luta, momentos em que a tentação batia na porta como um credor implacável. Mas toda vez que ele pensava em desistir, lembrava do dia em que, no meio daquele templo, sentiu que não estava sozinho. Hoje, João não só está livre das drogas e do álcool, como é um dos primeiros a chegar na igreja para ajudar a arrumar as cadeiras, receber os visitantes e orar por quem chega quebrado como ele chegou. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ele diz, com os olhos brilhando de uma fé que ninguém mais consegue abalar. E é assim que a Universal segue, um lugar onde o impossível vira testemunho. Onde o que era para ser o fim, se torna apenas o começo. Porque Deus não olha para nossa história suja, Ele olha para quem nós podemos nos tornar quando entregamos tudo nas suas mãos. E enquanto houver alguém disposto a dar o primeiro passo, por mais trêmulo que seja, os milagres não vão parar. Porque aqui, a cada culto, a cada oração, uma nova história de vitória está só começando. Na mesma semana em que João deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter cura, o diagnóstico de um câncer em estágio avançado. Os médicos tinham sido claros: fazemos o que podemos, mas prepare sua família. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Ela já tinha feito quimioterapia, radioterapia, remédios que deixavam seu corpo fraco e a esperança ainda mais frágil. Até que, numa tarde em que a dor parecia insuportável, uma vizinha a convidou: vem comigo na igreja. Lá tem gente que ora e Deus responde. Marisa foi mais por desespero do que por fé. Sentou-se no fundo do templo, com as mãos trêmulas e o lenço apertado na cabeça, esconder os fios de cabelo que a doença tinha levado.
Quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido diante de tudo que vivia. E quando o apelo foi feito, quem aqui precisa de um milagre? Suas lágrimas caíram sem controle. Mãos desconhecidas se estenderam para ela, e orações subiram em voz alta, como se cada palavra fosse uma flecha direto ao trono de Deus. Naquela noite, Marisa não sentiu a dor sumir. Mas sentiu algo maior, uma certeza de que não estava sozinha. O pastor a chamou ao altar, impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, esta doença não tem mais poder sobre você. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai transformar em testemunho. Ela saiu da igreja com o coração leve, como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Os dias seguintes não foram fáceis. A luta contra a doença continuava, mas algo tinha mudado. Marisa começou a vir todos os dias à igreja. Participava das correntes de oração, tomava água consagrada com fé, e a cada culto, sentia forças novas. Até que, no terceiro mês, os exames começaram a surpreender os médicos. Isso não faz sentido, disse o oncologista, olhando as imagens com incredulidade. Os tumores estão regredindo de uma forma que não conseguimos explicar. Marisa sorriu e respondeu: eu sei quem explicaria. Foi Deus. Hoje, Marisa está curada. Os exames não mostram mais nenhum vestígio da doença, e ela corre pelo templo abraçando as pessoas que chegam com o mesmo desespero que ela já teve. Eu vim aqui achando que ia morrer, mas Deus me mostrou que eu vim para viver, ela conta, mostrando as fotos dos exames antes e depois, que agora faz questão de levar sempre na bolsa. Se Ele curou meu corpo, pode curar qualquer coisa, seja doença, dívida, família destruída. Basta acreditar e não desistir. E assim, como João, Marisa se tornou mais uma prova de que na Universal não há caso perdido. Há sim pessoas que chegam quebradas, mas saem restauradas. Porque Deus não trabalha com limites, Ele trabalha com fé. E enquanto houver alguém disposto a clamar, a se ajoelhar, a entregar o impossível nas mãos dele, os milagres vão continuar acontecendo. Não por acaso, não por sorte, mas porque aqui, a cada oração sincera, o céu responde. E cada história que parece acabada, na verdade, está só começando. O milagre completo e a lição que ficou. Marisa não só sobreviveu, como voltou a correr, a abraçar os filhos sem dor, a trabalhar com energia renovada. Os médicos, antes céticos, agora olhavam com espanto nos olhos. Não há explicação científica, admitiu um deles, enquanto ela sorria: o meu médico é Deus, e ele não precisa de relatórios para operar. Os exames na bolsa não eram mais prova de uma batalha, mas de uma vitória que ela compartilhava com quem cruzava seu caminho. Se eu pude, você também pode, repetia, como um eco da fé que agora a movia. Mas o maior milagre não foi só o corpo sarado. Foi o coração transformado. Marisa aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente mesmo com ele. Que Deus não tira as tempestades, mas nos ensina a dançar na chuva. E que, às vezes, o anão que ouvimos é só um ainda não disfarçado, um convite para persistir, para clamar mais alto, para confiar além do que os olhos veem. Hoje, ela lidera um grupo de oração na Universal, onde pessoas com diagnósticos cruéis ou dívidas sufocantes encontram esperança. Aqui, ninguém sai como entrou, diz, apontando para as cadeiras vazias que já foram ocupadas por casos perdidos, há agora testemunhas vivas. Deus não muda as circunstâncias só para nos mimar. Ele muda nós para que, na luta, descobramos quem realmente somos, mais fortes, mais gratos, mais próximos dele. A lição: milagres não são prêmios para os perfeitos, mas presentes para os que insistem. A vida pode rasgar suas páginas, mas Deus escreve os melhores capítulos nas cicatrizes. E quando você pensar que tudo acabou, lembre-se de Marisa: o fim que você vê pode ser só o começo que Deus planejou. Basta não soltar a mão dele.